estamos aqui para mais um Crente Como a Gente e hoje recebendo dois pastores, mais uma vez, nosso querido pastor Matheus Alves. Beleza, Dani? Bem-vindo. Que privilégio participar de mais um programa, uma bênção estar aqui com você. Amém. E com o nosso convidado de hoje, maravilhoso também. Ilustríssimo pastor Ronaldo Júnior. Glória a Deus, é uma alegria poder participar aqui, estar aqui com vocês. Tenho certeza que o Senhor vai nos edificar aqui com a palavra dele e também com aquilo tudo que a gente vai discutir aqui, né? Obrigado por tirar um tempinho, esses dois são ocupadíssimos, então é um privilégio tê-los aqui, né? Por pelo menos meia hora, 30 minutos é tão pouco, passa né? rápido. O último foi tão pouco, vamos ver se esse aqui a gente consegue realmente falar. A Bíblia é só um livro? A Bíblia é só um livro, pastor Ronaldo? Não, sem sombra de dúvida não. Ela tem vasto material em relação a todos os outros livros que nós encontramos, né? Se a gente falar assim dentro da antiguidade, a todas as obras que nós encontramos, ela é incomparavelmente, numericamente e também em relação à própria equivalência entre as palavras dos textos mais antigos para os textos mais modernos, a semelhança e a convalidação dela é muito mais ampla do que qualquer outro livro. Só para ter uma ideia em relação aos números, né? Se a gente for falar de textos gregos, nós falaríamos de 5.500 cópias, com a diferença de quê? Da Ilíada de Homero de 600 cópias. Então, a diferença, em termos de quantidade, a diferença é muito grande. Mas se a gente falar de todas as traduções que a gente pode afirmar, né? Grego, siríaco, cópita, todas as traduções que houveram ao longo ali do século I, II, III, a gente falaria de 25 mil cópias catalogadas em contraste com o quê? Com 600 cópias, que seria a mais próxima, que seria a Ilíada de Homero. Então você vê que não é simplesmente um livro, é um livro que a gente entende não só sagrado, mas também com esse amparo e esse respaldo de número de cópias e número de manuscritos preservados até hoje, e que isso não é fruto de um trabalho meramente humano, isso é a preservação do próprio Espírito Santo. E aí a gente vai poder debater aqui, conversar aqui o tanto de material e o tanto de complexidade que era para fazer uma cópia das Escrituras. Até hoje, né, eu estava vendo os trabalhos missionários, a dificuldade que tem vários países aí, né, que ainda não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus, né, por isso tão importante o trabalho dos missionários, porque Jesus só volta quando todo mundo tiver a chance de conhecer Jesus, não é isso, pastor? Não, tá aí. É por isso que nós. Por isso que a gente precisa dos pastores. Eu sou uma recém-convertida e eu fiz esse podcast exatamente pra gente elucidar essas coisas. É quase. Não, mas porque são dúvidas que as pessoas têm também, né? É porque Mateus 24 diz que o evangelho chegará a todas as nações. A pregação do evangelho chegará a todas as nações. Então virá o fim. Não há uma promessa de que cada ser humano dessa terra ouvirá o Evangelho. Existe uma promessa de todas as nações, isso é um fato. Então, o evangelismo e a grande comissão precisa sim avançar, como o apóstolo Pedro fala, por exemplo, apressando a vinda de Cristo. Não que nós podemos adiantar o tempo da vinda de Cristo, não. A segunda vinda de Cristo já é uma agenda marcada no calendário de Deus, mas apressar é no sentido de tenha um desejo ardente e trabalhe para que isso chegue o mais rápido possível. Nessa ideia, apressar a segunda vinda de Cristo se mantenha em santidade, se mantenha numa vida com Deus e pregue, anuncie e proclame o evangelho a todas as nações. Então virá o fim. Entendi. Então, aí esses missionários, tem esse pessoal da Jocum, né, que é uma rede missionária muito forte. E eles estavam falando que eles estão, porque demora não sei quantos anos para você traduzir a Bíblia para uma língua. Então eles estão falando a Bíblia, né? Eles estão fazendo a Bíblia narrada, para poder mostrar para as pessoas, porque é muito mais rápido do que transcrever. Então é uma loucura. Eu vou fazer uma pergunta. Logo que eu converti, eu falei, o pastor Matheus, ele ficava falando, né? A gente foi fazer o curso de batismo. Pastor Matheus ficava falando. Aí, inclusive, pastor Matheus tem um estudo bíblico toda quarta-feira na Lagoinha Mangabeiras. Avenida Bandeirantes 2000, no bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Avenida Bandeirantes 2000.
sensacional, porque realmente Pastor Mateus, por isso que eu gosto de chamar Pastor Mateus, Pastor Ronaldo, porque eles falam uma linguagem que a gente entende, né? Não, de nada adianta você estar com aqueles pastores lá. Eles também fazem um programa na rádio, chama Super Debate, Isso, mas aí é pastor falando com pastor, é aquela coisa lá das profundezas do céu, né? Do inferno. Das profundezas do céu. Mas aí eu vivia perguntando pro pastor Mateus, a gente estava fazendo curso, né, para o batismo, e aí ele me explicando isso, aquilo, e aí lá no estudo bíblico falava das profecias de Daniel e tal. Aí eu questionava, eu sou muito questionadora, eu falava, mas peraí, como é que você sabe? Aí eu vou te pedir para falar rapidamente das profecias de Daniel, da época de Daniel, Nabucodonosor e tudo mais. Porque Daniel viveu numa época, né, que tinha lá Nabucodonosor, né, na Babilônia, e eu estava vendo aquele Rodrigo Silva, que é sensacional, e ele estava falando, até pouco tempo eles não aceitavam que tinha existido realmente a Babilônia. O Império. O Império Babilônico. E aí os geólogos foram descobrindo lá, né, fazendo arqueologia e tudo mais, e acharam lá uns tijolos escritos Nabucodonosor e tal. E aí, enfim, é muito legal. Depois procurem aí o Rodrigo Silva, que ele vai explicar muito melhor do que eu, óbvio. Mas acharam a Babilônia mesmo, assim, escavaram lá e realmente acharam onde era o Império Babilônico, e aí o porquê que até hoje não tinham achado. É bem interessante a história. Mas enfim, e aí Daniel então profetiza sobre vários impérios, Império Romano, né? O pastor Mateus vai explicar. E aí ele explicando, aí eu falei assim, mas peraí, como é que você sabe que esse livro então não foi escrito depois que já tinha acontecido o Império Romano e tudo mais? Né? Então, como é que a gente sabe que essas profecias foram escritas e realmente aconteceram? Então, quando a gente vai falar sobre assim, uma veracidade bíblica, juntamente com a história, livro de história, eu gosto muito de falar sobre o livro de Daniel. Por quê? Porque Daniel é um dos profetas mais assertivos do Antigo Testamento. Daniel é palpável as suas profecias. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, nós temos profecias que dizem respeito à queda de um império e o levantamento de outro império. E isso na história, aí a arqueologia vai dizer muito melhor, são provados e comprovados. Daniel profetiza, por exemplo, a queda da Babilônia, o levantamento da Pérsia, depois o levantamento do Império Grego, Alexandre o Grande. Quem nunca estudou sobre Alexandre o Grande na escola, o Império Grego, a rapidez do alcance do Império Grego, a morte repentina de Alexandre o Grande, os seus generais que se levantaram, Cassandro, Ptolomeu, Licímaco, Seleuco, tudo isso profetizado pelo Daniel, 600 anos antes de Cristo. Nós vemos também Daniel profetizando o início do Império Romano, que nós vamos ver no ano 63, por exemplo, Pompeu conquistando aquelas terras que hoje chamamos de Palestina para o Império Romano, tudo isso profetizado por Daniel. O Daniel capítulo 2 mostra, aí já teologicamente, uma pedra não cortada por mãos humanas, que é Jesus Cristo, vindo nos dias do Quarto Império, vindo nos dias do Império Romano e estabelecendo o seu reino. E nós vemos tudo isso. Daniel capítulo 11, por exemplo, Daniel capítulo 11 é um capítulo maravilhoso que ele não dá nomes, mas ele mostra as dinastias. Daniel capítulo 11 mostra quem casou com quem no império. Isso é perfeito e a gente vê, junto com o livro de história, a exatidão daquilo. E os manuscritos mais antigos e os historiadores mais antigos vão datar o livro de Daniel. Por exemplo, quem escreveu o profeta Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Mas existem algumas críticas textuais que falam de partes do livro de Daniel escritos depois do cativeiro babilônico. Não é tão complicado aceitar isso, porque Daniel viveu sim no cativeiro babilônico. Daniel foi um profeta do cativeiro babilônico. A Babilônia invade Jerusalém por 3 vezes, 606, 597 e 586 a.C. No ano 606, na primeira leva de cativos para a Babilônia, Daniel era um deles. E Daniel viveu no cativeiro babilônico de Nabucodonosor, depois viveu com um rei chamado Nabonido, que esse não consta na Bíblia, mas o filho dele, Belsazar, consta na Bíblia. Este Belsazar foi o último rei do Império Babilônico, em Daniel capítulo 5, onde a Pérsia invade um jantar do rei Belsazar e toma o poder
do império, fazendo o império persa, Medo-Persa depois, né? Medo-Persa ser o maior império do mundo. Tudo isso narrado na Bíblia, contado na Bíblia com exatidão e exaustão por Daniel. Por isso que nós cremos na veracidade da Bíblia. Não só por isso. É claro que é uma questão de fé. No último tópico, Dani, nós iremos falar, é uma questão de fé. Mas existem coisas na Bíblia que a história, a ciência e a arqueologia comprovam perfeitamente. O livro de Daniel é um exemplo disso. Pois é, então a Bíblia não é só um livro. Antes da gente se converter, né? Antes de eu converter, é engraçado, assim, eu nunca peguei, eu sempre tive essa vontade de pegar a Bíblia para ler, mas nunca peguei. Mas assim, sabe quando você tem essa noção assim, quero ler um livro, né? O livro da Bíblia, né? Não é só um livro, né? É um livro que rege as nossas vidas, é um livro histórico, né? É história mesmo, é comprovado. E aí quando você vê que, poxa, é comprovado historicamente, arqueologicamente, geologicamente e todas as horas, obviamente. Aí você fala, poxa, é mesmo. E aí vem umas amigas minhas assim, mas e aí, por que o Apocalipse vai acontecer mesmo? Meu pai toda hora pergunta, eu explico 10 milhões de vezes pra ele, vai acontecer, vai. Por que vocês falam? É até interessante depois a gente fazer um episódio só sobre o Apocalipse, sobre os sinais e realmente, mas vendo que a Bíblia realmente existiu, que a Bíblia existiu, que todas essas histórias são verídicas. Os personagens bíblicos, né? Os personagens bíblicos são reais, né? Vendo que a Bíblia realmente tem essas comprovações e que várias coisas aconteceram, é óbvio que o Apocalipse também vai acontecer, né? O que você tem a me dizer sobre isso, pastor? Eu tenho a dizer que nós não sustentaríamos uma mentira durante muito tempo. E se nós parássemos para pensar, muitas vezes assim, há um questionamento em relação ao Jesus histórico, em relação à veracidade do Novo Testamento, em relação à veracidade de toda a narrativa que nós conhecemos no Novo Testamento. O próprio apóstolo Pedro, que morreu por essa verdade, ele morreu por essa verdade, se fosse algo que fosse mentira, ele não padeceria do modo como padeceu. Na história fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele fala assim, também, Paulo foi morto na Via Ápia no ano de 67. Né? O apóstolo Pedro escreve assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia das Escrituras vem de particular elucidação, ou seja, de particular elucubração humana. E aí, vendo o pastor Mateus falando sobre Daniel, o apóstolo Pedro está testificando isso daqui. Ele está falando assim, olha, nenhuma profecia, as profecias que foram dadas todas ali para Daniel, as profecias que foram dadas também para o período do Apocalipse, que virá de uma forma plena ainda no futuro, não veio de elucubração humana, não veio de um pensamento humano, pelo contrário, antes elas foram dadas pelo próprio Espírito Santo, que revelou essa vontade, que ele fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Timóteo também, capítulo 3, 16, vai falar que toda a Escritura, ela é inspirada, soprada por Deus. Lá no livro de Jó, a gente vê também essa realidade da inspiração das Escrituras. Então você vê que esses homens, a gente pode falar aqui dos apóstolos, mas de todos aqueles que morreram também ali debaixo do governo de Nero, de Adriano, de Trajano, desses imperadores todos, eles não morreriam por uma mentira. Você morreria por uma mentira? Você sustentaria uma mentira durante muito tempo? Você não morreria por uma mentira. E se, de fato, como nós cremos, essa palavra é verdadeira, o testemunho de que Cristo morreu e ressuscitou é verdadeiro, nós também, da mesma maneira que eles, testificamos isso com a nossa vida. Se tivermos que padecer de uma maneira com a nossa própria vida física, padeceremos. Porque nos foi dado não só o privilégio de crer no Evangelho, mas também de padecer por ele. Então nós temos essa firme convicção de que a palavra de Deus ela não é meramente uma elucubração humana, mas é de fato inspirada por Deus, movida pelo Espírito Santo e preservada até hoje para a nossa edificação, consolo, exortação e conversão. E é muito, muito incrível assim, quando você começa a ler a Bíblia e a gente vê lá quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, né?
E quando a gente fala assim da força da palavra mesmo, né? Como é que Jesus foi vencendo o diabo pela palavra, quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, é muito engraçado. A própria ciência fala, né, do poder da oração, né? O poder da oração, e quando você usa as palavras de Deus mesmo, né? Como é que isso tudo tem muito poder. Então, me vem assim a ideia, igual naqueles filmes, né, de Nárnia, aquelas coisas, que a Bíblia é viva, né? Ela é um livro vivo, assim, que quanto mais você lê, você pode ler uma passagem várias vezes e ela vai falar ao seu coração de várias formas, né? Porque Deus está ali falando com você. É engraçado, eu assisti um filme, e é um filme de uma história real, e aí é um cara, assim, a mulher converte, e ele não acredita em nada, ele vai ficando assim, extremamente nervoso. É o Lee Strobel, né? Isso, aí ele vai... e aí ele vai tentando provar, porque aí o pessoal fala com ele, olha, você consegue provar que Jesus, né, não é Jesus e tudo mais, e que isso tudo é uma grande falácia, se você provar que não houve ressurreição. E aí ele começa a fazer toda uma peregrinação para tentar refutar que houve a ressurreição. E ele vai em vários cientistas, ele vai em historiadores, tem gente que é ateu, tem gente que não é religioso, que não é nada. E ele não consegue refutar. E aí ele se converte e vira um pastor. Não é aquele cara do filme também, Paixão de Cristo, também se converteu? Como é que chama aquele ator? Aquele ator, ele né? já era cristão. Eu tenho visto vários vídeos dele. Ele só parece que ele se converteu com a história do filme. É alguma coisa com JC, porque o nome dele, tanto que ele tinha 33 anos, o nome dele era, sei lá, Jonathan Christian, uma coisa assim, né? Qual que é o nome dele aí, plateia? Google, diretor. Os bastidores aqui vão... E aí, olha que incrível, né? E o nome dele dava JC, que era de Jesus Cristo, e ele converteu. Então é incrível. Como? Jimmy Cavill. O inglês não tá muito bom aqui, não. Eu não sei falar inglês nada. Dentro do que você está falando, eu biblicamente, ou seja, dentro da Bíblia, nós conseguimos provar que ela é inspirada por Deus. Todos esses textos que o Ronaldo citou, acho que você não citou 2 Pedro 3 também, onde Pedro compara os escritos de Paulo com os escritos dos profetas. Efésios 2:20, Efésios 3:5, mostrando que a nossa fé está baseada na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas. Nós temos os concílios da igreja que dão veracidade para isso, concílios de judeus confirmando o Antigo Testamento como palavra de Deus. Nós temos tudo isso. Só que uma pessoa que não crê que isso aqui é a palavra de Deus, talvez essas informações para elas ficam assim, não, tudo bem, na religião e na crença de vocês, a Bíblia é inspirada. Eu não creio. Eu não consigo provar que Deus separou homens para escrever a Bíblia Sagrada. Eu não consigo fazer isso. Agora, a palavra de Deus mudou completamente a minha vida. Mudou a sua vida e mudou a vida do Ronaldo. Ela tem um poder. E de fato, para todo mundo que está nos assistindo e que duvida da existência de um Deus, que duvida da inspiração bíblica, que duvida de que Deus separou homens para escrever, eu preciso fazer um convite, como está na Bíblia, né? Vem e vê. Vem e vê. Porque eu posso garantir que esse Deus é real, atuante, está conosco. É um Deus que fala conosco através de sua palavra, como você disse, viva, eficaz. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É tão poderosa que pode separar o inseparável, né? Junta a medula, a alma do espírito, e ela produz em nós um senso de arrependimento, de quebrantamento, de mudança, de transformação. É uma questão de experiência, mas também é uma questão de fé. Acima de tudo é uma questão de fé, porque o muçulmano vai falar para mim que Deus usou o anjo Gabriel para separar Maomé para ter as revelações sagradas. E aí, Maomé, recitando, escreve o Alcorão. É a fé deles. Quase praticamente. Mas não é só a fé, porque quando a gente vê que um livro desse, igual o de Daniel, realmente era uma profecia e se cumpriu, não é só um livro. Maomé não tem nada no Alcorão que tenha sido comprovado. Nossa, foi escrito antes e realmente aconteceu. A Bíblia tem. Mas por que o Alcorão não tem? Ué, tem?
Tem, claro que tem. O que tem? O Alcorão são verdades de uma realidade. Por exemplo... Mas que aconteceram? Não. Foram escritas antes e aconteceram? Então, eu não sei todas as profecias do Alcorão. Eu não sei. Eu sei que todas as profecias da Bíblia, algumas já se cumpriram, outras também não. Ainda então, se você não, conversa... né? Ainda? Então, aí é o que eu estou te falando. É igual ao Apocalipse, ainda É não. o que eu estou te falando. Se você Quer conversar... dizer, já está acontecendo, porque a gente já está vendo Não, sinais. mas eu né? estou te falando, por exemplo, se você conversar com um judeu, ele vai usar esse argumento para você. Ah, Jesus não é o Messias. Por que Jesus não é o Messias? Porque ele não cumpriu todas as profecias. Só que qual que é a resposta protestante, cristã? Ele vai cumprir o restante na segunda vinda. Só que aí você não garante. Como é que você vai garantir que ele vai cumprir? Isso é uma questão de fé. As profecias que ainda não se cumpriram na Bíblia. As que se cumpriram, ok, você sabe. As que não se cumpriram, como que você prova? Isso é uma questão de fé. Não tem jeito. Existem veracidades bíblicas. O profeta Daniel falou um monte de coisa que já se cumpriu, ok. Tem profecias que ainda não se cumpriram. A segunda e gloriosa vinda de Cristo ainda não se cumpriu. Como é que você prova que isso é verdade? É isso que eu estou te falando. Existem provas e dá para comprovar muita coisa da Bíblia. Só que tem coisa que é questão de fé. Não tem jeito. E esta fé de reconhecer Jesus como Messias, etc., não vem por gnose. Não vem por conhecimento humano. Não vem por pesquisa. É o próprio Deus que toca o coração para que a gente reconheça que Jesus é o Messias. Então tem a questão histórica, mas tem a questão de fé também. É um convencimento realmente que a gente só tem quando é tocado mesmo. Porque você vê, não é que tenha sido uma coisa do nada, eu sempre fui buscadora, mas assim, naquele momento que eu converti, é incrível como é que muda. Inclusive é engraçado que eu começava a andar assim no meu carro, parecia que eu estava vivendo um outro mundo, assim, parece que se abre um mundo novo para você. Eu ia do trabalho para casa, assim, era um longo caminho, né, um longo percurso. E aí eu ia andando, assim, aí eu ia vendo, assim, como é que as pessoas estão convertendo mais rápido, e isso também é um sinal, né, que Deus está chamando mais rápido. Mas então, eu entendo que o pastor Matheus Alves afirmou aqui que, de fato, a pessoa ela só se converte, só crê na inerrância das Escrituras, mediante a fé naquilo que foi pregado aqui, que foi nos confiado aqui. Entretanto, a gente tem visto outros ramos que nos ajudam. Por exemplo, como você falou, a paleontologia, a arqueologia, a geologia, a própria genética hoje já tem comprovado um ancestral comum, e um ancestral comum de onde nós viemos de cerca de 6 a 4 mil anos, chamada Eva mitocondrial e Adão Y. Se nós olharmos para a Escritura, a gente vai ver que ela foi escrita ao longo de 2.000 anos, 40 autores diferentes, e não há um texto que se contradiz com o outro. Ainda há promessas que precisam ser cumpridas, de fato sim, ainda há perspectivas que nós avaliamos e talvez um óculos da leitura das Escrituras seja diferente, né? Alguns vão pensar que o milênio é literal, então vai ser cumprido ainda. Nós já entendemos que o milênio ele é figurativo, ou já está presente. O pessoal entendeu o que é o milênio. Milênio é um período de 1000 anos em que o Senhor reinaria, alguns entendem dessa forma, que o Senhor reinaria fisicamente aqui na Terra, após a grande... depois da segunda vinda. Já é Apocalipse, é o nosso próximo. Vai fazer um programa sobre isso. Mas o fato é de que um longo período de tempo, autores diversos, e não há contradição. Todos apontam para Cristo. As profecias de Zacarias, profecias todas do Antigo Testamento de Isaías, todas apontam para o Messias, todas apontam para a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição, o nascimento virginal. Isso é riquíssimo e também nos dá um amparo de que uma fé não é uma fé cega, é uma fé que tem amparo também na própria realidade do quê? Do cumprimento das Escrituras. Não é um fanatismo, não é um fanatismo, não é um fideísmo. Você joga uma fé na fé. Não, você crê nas Escrituras de fato que nós somos convertidos pela palavra de Deus, o Espírito Santo abre o nosso coração, nos convence pecado, da justiça e juízo, mas a gente tem amparo. A gente tem amparo de todas as outras áreas históricas, arqueológica, geológica, testemunhos indiretos, como a morte de todos esses homens, os textos todos escritos que a gente vê desde o século I, né? Então, tudo isso nos dá substrato para ter essa firmeza no nosso coração, de que essa palavra é inerrante, infalível, é suficiente e que ela é inspirada por Deus. Quais são os sinais de que o fim dos tempos está realmente acontecendo? Quer dizer, não o fim dos tempos. O fim dos tempos é desde que Jesus veio à Terra, né? Os últimos dias é desde a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E os sinais da segunda vinda de Cristo, os sinais do fim,
nós temos em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 6, 2 Tessalonicenses capítulo 2, são vários textos. Guerras, rumores de guerras, fomes, epidemias, nação contra nação, falsos cristos, falsos profetas, o amor se esfriando, a iniquidade, a grande apostasia, que é o abandono da fé, pessoas que se diziam cristãs e abandonando a fé. Por exemplo, o que acontece hoje com a Europa, um esfriamento da fé, uma apostasia, um abandono, fim de templos religiosos, onde era a igreja agora é uma boate, etc, etc. Tudo isso tem acontecido, falsas doutrinas. O amor esfriando. O amor esfriando. Uma perseguição aos cristãos também é sinal da segunda vinda. Uma grande perseguição aos cristãos é uma forte marca. Eu sempre digo que tem 3 grandes sinais da segunda vinda. A aparição do anticristo, que é um líder político contra o povo de Deus, naquilo que chamamos de grande tribulação, na nossa fé, na crença bíblica. Também tem a grande apostasia, abandono da fé de muitos, o amor esfriando de muitos, e também aquilo que falamos, a pregação do evangelho chegando a todas as nações. Esses são os 3 grandes sinais. Mas toda vez que você vê guerra, fome, terremoto, epidemias, nação contra nação, falsos cristos, todos esses sinais são sinais da segunda vinda. Só que nós precisamos entender que nós estamos já nos últimos dias, 2000 anos, desde a descida do Espírito Santo. Então, desde os tempos apostólicos até o último dia dessa era, nós estamos nos últimos dias. Então, sinais da vinda de Cristo é desde lá. Quando a gente fala disso, de escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, quando a gente fala de sinal do fim dos tempos, a gente não olha só para frente, a gente olha para trás, porque começou lá atrás. Desde a descida do Espírito Santo, estamos nos últimos dias. Cada guerra é um sinal da segunda vinda de Cristo. E não adianta esperar um mundo sem guerra, um mundo sem fome, um mundo sem doença, um mundo sem epidemia. Não existe essa possibilidade. Porque cada vez que isso acontece, é Deus chamando o povo ao entendimento de que o Filho dele, Jesus, está às portas. E nós cremos nisso. Pastor, não, o senhor não é só pastor, né? O senhor sou policial também. Policial. No primeiro episódio aqui a gente teve o Alexandre, militar, né? Do exército, né? Ele converteu dentro do exército. Ah, que benção. E como é que é ser pastor dentro dessa área militar? Eu achei o máximo ele ter sido... Eu sou policial civil, de fato desafiador, né? Ontem a gente estava almoçando com o Matheus, eu estava eu e o Matheus almoçando, e teve uma situação em que um ex-colega falou assim, você lembra de mim, né? A gente trabalhou aquela última vez que a gente apreendeu $20, ou seja, ele estava surpreso pelo fato de ter apreendido, né? Não ter de alguma forma extraviado esse dinheiro, né? Mas é desafiador, Dani. Existem lutas internas, externas, existem problemas em todas as profissões. A gente vê pessoas com mau caráter e vê pessoas também com caráter ilibado. A Polícia Civil de Minas Gerais, ela eu creio que é a polícia mais respeitada do Brasil. Uhum. Então, eu louvo a Deus por estar nessa instituição e poder fazer parte e saber do caráter da maioria ser ilibado, um caráter de pessoas que, de fato, têm uma conduta séria, né? Que está preocupado de combate com a criminalidade, está preocupado... Mas respeita não, lá tem capelania, tem tudo dentro da Polícia Civil. Tem. Você prega o evangelho lá? Fala de Jesus lá? Fala. Dentro da medida do possível. Também você fala? Já falei muito. Hoje eu não atuo juntamente com os presos, né? Conduzindo, exatamente. Hoje eu trabalho mais numa parte administrativa, mas já falei muito. Entendi. Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta que minha mãe uma vez me fez, que ela falou assim, mas a Pedro é que fundou a igreja. Ela ainda fala assim, São Pedro, né? Uhum. São Pedro é que fundou a igreja. Tem uma coisa disso na Bíblia. É Mateus 16, né? Mateus capítulo 16 é o momento em que Jesus está perguntando para os seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Elias, Jeremias, João Batista, algum dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí aqui começa o debate entre o catolicismo e o protestantismo. Pedro responde para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o próprio Deus, o próprio Pai que está no céu, revelou isso a você. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa expressão contém algumas realidades no original, no grego, que se formos compreender, fica muito fácil, muito claro de entender que Jesus não estava dando a base da igreja para Pedro. Jesus estava dando a base da igreja para ele mesmo, ou no máximo
para a revelação de que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas eu entendo que o mais correto é, Jesus está dizendo para Pedro, sobre esta revelação, sobre esta Petra, que é ele, Petra no grego é pedra, eu edificarei a minha igreja. E Pedro é fragmento de pedra, né? É Petros. Ele não disse sobre o Petros, eu edificarei a minha igreja. Ele disse sobre esta Petra, eu edificarei a minha igreja. O que Jesus está falando para Pedro? Parabéns, Pedro, você respondeu certo. Eu sou o filho do Deus vivo. Só que você só respondeu certo porque o meu pai revelou isso para você. Vem de Deus a revelação de que Jesus é o Messias. Agora, sobre mim, né? Sobre esta pedra que sou Cristo, eu sou a pedra angular, eu edificarei a minha igreja. Os católicos entendem que Jesus estava falando que a pedra que edifica a igreja, em Mateus 16, é Pedro. Só que o grego e o contexto mostra que não, é Jesus. Logo depois dessa expressão, desse fato, Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz. E aí Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Se nós estivéssemos baseados em Pedro, seria uma igreja completamente oscilante e vacilante. Mas nós estamos baseados na Petra, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas aí o que tem a ver eles falarem que a igreja católica, que é a igreja fundada por Pedro? Então, por isso? Exatamente isso que eu falei. Mas por que a católica? Não, porque Pedro seria, na ideia católica, o alvo da base da igreja em Mateus 16. Porque em Mateus 16... Mas da igreja católica? Porque dele vieram os... Os papas são os sucessores de Pedro. Né? Tá. Porque Pedro seria o primeiro representante de Cristo nessa terra. Entendi. Através dessa expressão. Dali para frente, todos aqueles que se levantassem como líderes seriam sucessores de Pedro. Mas o Ronaldo pode falar também. Ele seria o primeiro bispo de Roma, né? Ele seria o primeiro bispo de Roma. É isso que minha mãe falou. E que daí sucederiam os demais papas, né? Mas, Dani, só para complementar algo sobre as Sagradas Escrituras, que eu acho interessante nós deixarmos aqui registrado, quando nós olhamos para o número de manuscritos deixados, e nós pensarmos, se nós pensássemos assim, olha, eu vou remover todos os manuscritos que foram deixados, e será que ainda ficaria o Novo Testamento? Então, se a gente removesse todos os textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, relacionados àquela tradução que foi grega, você ainda conseguiria, com os manuscritos que tem preservado ainda hoje, descrever todo o Novo Testamento. Se você removesse todas as traduções, tanto do grego quanto das outras línguas, siríaco, cópica, todas essas que eu falei, você ainda conseguiria descrever o Novo Testamento pelas pregações que tiveram nos pais da igreja. Olha para você ver a riqueza de segurança que nós temos em relação às Sagradas Escrituras. E nós sabemos, recentemente nós encontramos, no Mar Morto, 1948, textos bíblicos que essa distância histórica, e aí a gente poderia, numa próxima oportunidade, falar sobre os textos críticos, os textos majoritários, receptos. Os textos bíblicos, eles são de uma equivalência quase de 100%. Não há erros. As divergências, as pequenas divergências que tem, talvez porque um copista deixou de copiar determinado ponto, porque uma área tinha recebido determinada carta que ainda outra área não tinha recebido, né? A gente vê aí, né, na região do sul da África, alguns textos não são aceitos por eles, segundo Pedro, porque a carta tinha se direcionado para uma outra região no primeiro momento. Então, essa relevância de convalidação entre a palavra de Deus, isso dá segurança também para nós termos essa certeza de que o Novo Testamento, ele é palavra de Deus, ela tem segurança. Que se destruísse todos os manuscritos que nós temos preservados hoje, 25 mil manuscritos, 24.500 e poucos manuscritos, a gente ainda teria todo o Novo Testamento no escrito dos pais da igreja, nos sermões, nas cartas dos pais da igreja. Olha para você ver que riqueza. É muito forte, né? Nosso tempo acabou, mas eu vou pedir um tempinho extra para o nosso diretor. Pelo seguinte, eu queria ainda... a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa, ela foi, a Andréia Batista. Ela me mandou aqui. Minha dúvida remonta sobre Gênesis. Tive dificuldade de entender como vieram os descendentes de Caim, pois em Gênesis, quando é contada a história de Caim matando Abel, logo a leitura nos remete a Caim e sua mulher, tendo os seus descendentes. De onde saiu a mulher de Caim? E aí o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele é muito tranquilo
da gente entender uma linguagem, né, mais atual e tudo, e são pessoas que viveram com Jesus, né? Então são coisas mais críveis, né, de acontecer e tudo mais. E a gente vê ainda milagres acontecendo, né? Próprios médicos falando isso foi um milagre, né? Então, é mais crível. O Antigo Testamento, apesar dele todo remeter a Jesus, né? Todo remeter ao Cordeiro e tudo mais, né? E aí, a gente tem 2 teólogos aqui, gente. Não são pessoas que vieram falar do nada, né? Não são pessoas que creem do nada. São teólogos, estudiosos, né? Então, tem respaldo para falar. E aí eu falo da Xuxa. E como outras pessoas falam, né, tanto a Xuxa como outras pessoas, falam que o Velho Testamento tem que ser atualizado. Como se atualiza a Bíblia? E aí vem essa questão aqui, né, que o Velho Testamento ele é bem mais complexo mesmo, né? Respondendo à questão da Caim. mulher de Caim, é muito simples. Adão e Eva foram os cabeças da raça. Deus criou Adão, depois Eva. Fato. Os primeiros filhos, Caim e Abel. Quando Deus coloca uma marca em Caim, por exemplo, para que ninguém o vingasse, né, e ele sai errante pelo seu caminho, ele encontra com outras pessoas. Quem encontrar Caim com essa marca não pode vingá-lo, por exemplo. O texto não está dizendo ali que seria o encontro imediato. Ele poderia encontrar logo anos depois. Tempo suficiente para que Adão e Eva tivessem outros filhos e pudessem procriar e ter outros filhos e outros filhos e outros filhos. Essa ideia de quem é a mulher de Caim deixa em xeque a existência apenas de Adão e Eva, não é verdade. Porque nós não temos no texto bíblico quanto tempo depois ele encontrou sua mulher. Nós não temos quanto tempo depois alguém o encontrou. Nós não temos isso. Com certeza pode ter vindo de Adão e Eva e a Bíblia narra para nós o nascimento de Caim e Abel. Tanto é que teve outro filho também, Sete, depois, etc, etc. E a história continua caminhando. Ela pergunta de onde saiu a mulher de Caim. Então, de Adão e Eva. De Adão e Eva. De os próximos encontros. E aí, a gente concorda com a Xuxa? O Velho Testamento tem que ser atualizado? Não, a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e suficiente. A ideia de que ela contém a palavra de Deus, ela é fruto de algo que é chamado de... Me lembra o nome aí? Que ela contém a palavra de Deus, é fruto do Espírito? Não, é de uma teologia liberal, de que a palavra de Deus não seria de fato a palavra de Deus, mas que ela apenas conteria, ou então ela tornasse a palavra de Deus, né? Chama teologia liberal ou neo-ortodoxia. Isso veio de uma alta crítica que tenta desconstruir as escrituras. Então, as pessoas, né, os teólogos ali da Europa do século XVIII, XIX, junto com o iluminismo, tenta fazer isso. Olha, vamos desconstruir tudo. Não existe milagre, não existe veracidade nas escrituras, então vamos desconstruir. Então, o pano de fundo era a tentativa de desconstruir. E aí gera no coração das pessoas essa ideia de precisar de atualização. Por quê? A Bíblia, segundo eles, não segundo nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Segundo eles, ela ou se torna a palavra de Deus, porque ela tira os mitos, né, que seriam o mar se transformou em mar de sangue, o Deus abriu o mar vermelho, etc. Então, essa ideia de tirar a mitologia, desmitificar aquilo que é bíblico. Mas isso não tem amparo nenhum nas escrituras, não tem amparo nenhum nos teólogos sérios, só pessoas que são, de fato, condutores daquelas dead churches, né? São condutores de igrejas mortas, porque um falso evangelho produz pessoas mortas, evidentemente. E dentro dessa perspectiva, não tem jeito de que a palavra que está sendo pregada ali produza um fruto, de fato, de arrependimento. Amém. Então, a gente fica aqui. A Bíblia é só um livro? Não, né? Jamais. Então, aprofundem na Bíblia. Queria agradecer imensamente, pastor Matheus Alves, pastor Ronaldo Júnior. Muito obrigado. E acompanhe aí quinta-feira que vem, nosso próximo Crente com a Gente. Já ultrapassamos o tempo. Beijo, beijo, beijo.